O Ministério Público Eleitoral atua na fiscalização e na regularidade da lisura do processo eleitoral brasileiro. Sobre esse assunto, quem tem mais informações é a repórter Aline Aragão. Aline, talvez seja uma das funções mais importantes no processo eleitoral, seja a do Ministério Público, que é exatamente a de fiscalizar, de acompanhar, que nós tenhamos eleições limpas, que a população decida como quiser decidir, mas de forma limpa. E é sobre esse assunto que você vai falar a partir de agora. É com você, Aline. Exatamente, a gente torce para que seja dessa forma, eleições limpas, né, Fábio Henrique, que o cidadão possa participar, que o eleitor possa escolher os seus candidatos de forma livre, e o Ministério Público Eleitoral está para fiscalizar, como você falou, mas a gente precisa entender o que é o Ministério Público Eleitoral, não é apenas o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal também está junto. Para a gente entender tudo, eu vou conversar com o promotor Walter César Nunes da Silva, ele que é diretor da Coordenadoria de Apoio aos Promotores Eleitorais, para a gente entender primeiro o que é o Ministério Público Eleitoral. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Bem, o Ministério Público Eleitoral, no caso dos promotores eleitorais, exerce uma função federal eleitoral, principalmente nas eleições municipais. Nas eleições gerais também eles funcionam, mas fica a eleição geral, que é para governador, no caso, deputado federal, deputado estadual e senador, fica a cargo a fiscalização maior da Procuradoria Regional Eleitoral. No caso das eleições municipais, que teremos esse ano, o promotor eleitoral, no estado aqui são 29 zonas eleitorais, tem a incumbência de fiscalizar o processo eleitoral, que fica a cargo dos juízes eleitorais de primeira instância, né? Essa logística do processo eleitoral, e no caso de alguma necessidade de recurso, aí sim o Tribunal Regional Eleitoral funciona junto com a Procuradoria Regional Eleitoral. Fábio Henrique destacava, doutor Walter, exatamente esse papel difícil de fiscalizar que o Ministério Público tem, né? Então, como é essa forma de atuação? Em que momento o Ministério Público ele pode ser solicitado? Em que momento ele começa a agir? Bem, o Ministério Público ele funciona a todo tempo. O promotor eleitoral ele funciona a todo tempo. O que acontece no ano da eleição, tem aquele período de pré-campanha que geralmente encaminha-se denúncia para o Ministério Público, e dessa denúncia, exemplo de caso de irregularidades de propaganda antecipada, promove as representações judiciais, né? E como também pode fiscalizar, no caso do partido ou da coligação ou da federação, promover alguma representação junto ao juiz eleitoral, o Ministério Público funciona. Além disso, o promotor eleitoral tem incumbência de fazer investigações extrajudiciais, no caso de procedimentos preparatórios, para ir colhendo provas futuras, tanto na pré-campanha, como já ocorreu, e como agora que está ocorrendo. O Ministério Público ele pode, como eu falei, instaurando procedimentos, buscando provas, né, de eventuais denúncias que chegam ao Ministério Público, e, posteriormente, quiçá, a promoção de uma AGE ou uma AIME, o que for, a depender do caso, se realmente aquela prova foi constituída, se aquele fato denunciado tiver, vamos dizer assim, fundamento para a promoção de uma ação, uma AGE, né, ação de investigação judicial eleitoral. Muito bem. O cidadão ele pode contribuir com esse trabalho realizado pelo Ministério Público Eleitoral, e se sim, de que forma ele pode dar essa contribuição? Sim, não só o cidadão, como eu entendo que a própria imprensa também pode contribuir nesse processo, porque a imprensa é importantíssima nesse processo eleitoral, demonstrando não só a regularidade, com eventuais irregularidades praticadas por candidatos e tal. E chega o cidadão a tomar conhecimento de um fato que ele entenda que é um caso de irregularidade eleitoral,
ele pode, tem dois caminhos, tem um caminho de fazer a denúncia num pardal do TRE ou do TSE, ou diretamente aqui na ouvidoria do Ministério Público, fazer aquela denúncia, se possível, com algum mínimo de prova, uma foto, um vídeo, porque isso poderá facilitar na investigação. Às vezes é uma denúncia sem fundamento e por si só ela já não vai à frente. Aí o eleitor, o cidadão fica até chateado, não investigou, mas também porque não se conseguiu nada para desenvolver a investigação, obter prova, porque, veja bem, o que se resolve no processo eleitoral não é o que está fora do processo. Chegou a denúncia, obtendo prova, judicializa. Ali no processo é que vai decidir as irregularidades eleitorais, que pode ser, como já disse, mediante um pedido de cassação, de registro, um pedido de cassação, ou mesmo o pagamento de uma multa, algum fato que necessite da ação judicial eleitoral, da atuação do promotor eleitoral, e para coibir eventual irregularidade. Eu vou voltar um pouquinho para falar sobre essa atuação do Ministério Público Eleitoral. Ela precisa ser provocada mediante uma denúncia formal, por exemplo, seja na ouvidoria, ou o Ministério Público Eleitoral, se teve conhecimento de uma outra forma, até mesmo pelos canais de imprensa, como o senhor citou aqui, por reportagens, vídeos que foram divulgados, áudios ou textos, o próprio Ministério Público Eleitoral vai atrás, ou ele precisa ter essa denúncia formalizada? Não precisa ter essa denúncia formalizada. Evidentemente que, ao chegar ao conhecimento do promotor eleitoral, ele pode instaurar aquele procedimento, buscar, como falei, provas da irregularidade eleitoral e adotar as medidas judiciais. Mas, como você me perguntou antes, o que o cidadão, o eleitor, como pode contribuir nesse processo de uma eleição limpa, ele pode contribuir, como eu falei, denunciando através dos canais. Eu falei do pardal, falei da ouvidoria aqui do Ministério Público, porque ao chegar na ouvidoria, por exemplo, é encaminhada para aquele promotor da zona eleitoral. Daquela zona eleitoral, ele instaura o procedimento, vai colher aquela prova e ver. Às vezes até um fato que não tem uma gravidade assim considerável, mas um outro fato vai juntando e aqueles fatos graves, juntando, ele pode acionar o candidato que, porventura, queira, vamos dizer assim, desequilibrar o pleito eleitoral. Doutor Walter, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo aí essas informações, Fábio, sobre o comportamento, sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral durante as eleições. E a gente torce, como você falou no começo, que a gente tem aí uma eleição limpa para todo mundo. Fábio. Ok, Aline, obrigado. Transmito um abraço aí para o doutor Walter César, para os membros do Ministério Público que têm uma participação decisiva para que tenhamos eleições limpas e democráticas. Olha,